Hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino. Em Bragança Paulista não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbi na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais, garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas, também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Assis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com o Morumbi? Informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia 2.300.000 reais mensais, sendo 1.200.000 pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse 1.200.000 que eram pagos pela Superbet ao Oscar foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses 14.400.000 ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Hélio Assis. Ainda não há uma decisão tomada e diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais uma atleta. Começar o nosso giro de notícias, trazer algumas informações importantes e relevantes sobre o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem uma economia de 4 milhões na sua folha salarial referentes a alguns funcionários. É importante trazer que esses 4 milhões é até o final do ano, tá? Não é mensal, é uma conta que você pega os salários de todos eles até o final. E aí nessa conta é uma comparação do ano passado. Então nessa leva tem a saída do José Eduardo Martins, do Márcio Calomagno, do Muricy Ramalho, do próprio Belmonte, Nelsinho e Chapecó. Então a gestão maciça ali, ele fez essa conta de que mesmo com a saída de funcionários e a chegada de alguns novos, inclusive, por exemplo, tinha a chegada do Marcelo Lima para a base, para ser o coordenador da base, que estava fechada, mas no fim das contas o Assis resolveu não contratá-lo. Então, dos que saíram e dos que chegaram, por exemplo, contando o próprio Rafinha, há uma estimativa ali de uma economia na folha salarial dos funcionários de 4 milhões de reais. É óbvio, né, que isso também sem contar as multas, né? Obviamente que nos contratos, até o Ramon Artico, lá da São Paulo Digital, trouxe alguns números, eu tentei confirmar esses números, não me confirmaram essas questões, mas me falaram que sim, que alguns contratos tinham multa, né? E vários outros contratos também têm multa, por isso que eu sempre falei, quando o Assis chegou, muita gente ficou falando, ele vai fazer uma limpa, e eu falei aqui no canal, falei, olha, ele não vai fazer uma limpa geral, ele não vai demitir todo mundo, ele vai demitir uma leva, aí depois vai ver o fluxo de caixa, vai manter uma galera, não só por questões financeiras, mas também por questões de trabalho, né? Ele precisava entender o que estava rolando. Então ele demite uma galera, fica com algumas, faz um processo de transição e ainda vai fazendo uma nova leva. E aos poucos vai demitindo algumas pessoas para depois sim, aos poucos, com fluxo de caixa melhor, ele conseguir ali, quem sabe, fazer todas as alterações que ele pretende. Então ele fez essas mexidas e aí ele conseguiu essa economia de 4 milhões de reais até o final do ano com todas essas saídas. O Dedé, por exemplo, não entra nessa conta, porque diz o Dedé aí, realmente, em folha salarial, oficialmente, o Dedé não ganhava nada
como diretor do social, como Mara Casares, também em tese também não ganhava nada, entre outros conselheiros do clube que não eram remunerados, por exemplo. São Paulo tem uma economia significativa na sua folha salarial referente a jogadores. Vamos trazer as saídas do São Paulo? O São Paulo acredita, tá? E fez um cálculo ali por cima, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas ali nesta noite de terça-feira. Fui perguntar ao São Paulo, às pessoas do São Paulo, para entender de fato até que ponto estaria essa economia. O São Paulo estima que uma economia total dos jogadores que saíram do São Paulo está na faixa ali dos 5 milhões de reais. Nesses moldes, por exemplo, tem Dineno, Rigoni e Luiz Gustavo, só esse trio é algo em torno de 1.700, 1.800 milhão por mês. Aí daí você tem o Patrick está emprestado ao Juventude, o Patrick e o Ibali, ambos os salários foram assumidos pelo Juventude, então eles acabam saindo da folha salarial. Tem o Leandro, que acabou saindo em definitivo do São Paulo. O Jandrei, o São Paulo paga ainda um percentual sobre esses valores, então o São Paulo economizou um pouco, mas ainda paga. Tem o Belém também, que o São Paulo ainda também paga uma quantia. O Mailton, que foi emprestado por Fortaleza, o Fortaleza assumiu 100% dos salários. O Eric, que saiu em definitivo, o Eric também tinha um salário significativo no São Paulo, tá? Não era qualquer quantia que ele ganhava no São Paulo, não. Hoje, para vocês terem uma noção, eu não vou trazer todos os valores de cada jogador, mas o Eric, por exemplo, ele ganha mais que o Danielzinho ganha hoje no São Paulo. Ele ganhava no São Paulo mais do que o Danielzinho, do que o Lucas Ramon, do que eles ganhavam com a camisa do São Paulo. O Rodriguinho, que também é um salário baixo, mas ganhava isso no São Paulo. Obviamente, essa maior gordura é do Oscar. O São Paulo pagava ali o salário do Oscar, tem aquele trâmite, né? A Superbet pagou um adicional que tinha o Oscar no meio, mas quem pagava o salário era o Oscar, então era o São Paulo. Então, na folha salarial, o Oscar aparecia no São Paulo. Vinha esse dinheiro da Superbet, o São Paulo pagava diretamente ao Oscar, então acaba entrando nesse balaio. E aí dá uma economia um pouco maior de 5 milhões de reais. E aí a gente pega esse valor de 5 milhões de reais e diminui pelas chegadas dos atletas. Danielzinho, Dória, Coronel, Cauli e Lucas Ramon, eles dão algo em torno ali de 1,5 a 1.800, quase 2 milhões de reais por mês. Então vou colocar para o alto de 2 milhões de reais com esses 5 reforços que chegaram. Isso sem contar ainda as renovações de contrato também que estão acontecendo no São Paulo. Então o São Paulo acaba economizando algo próximo, um pouco mais do que 3 milhões de reais na sua folha salarial mensal em comparação